Vamos compartilhar uma mensagem no Salmo 139. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 18. E a gente depois vai ler um outro texto em Oséias, capítulo 11. Tá bom? E a gente depois no final vai ler outro texto no Evangelho de Marcos. Só que eu vou só ficar nesses 3 pontos, tá bom? Para não desobedecer as mães também. Porque se elas contam mais que 3, a coisa fica feia. Então vamos lá. Em Salmos, número 139, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. E precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Agora em Oséias, capítulo 11, vamos ler mais um trecho da palavra do 1 ao 9. Diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastava de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Versículo 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem aliviava o jugo sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Só até aqui a leitura. Queria nessa oração lembrar de uma mãe que o choro tem chegado ao Senhor. É a mãe do Luquinhas, amigo da Duda que faleceu. A vida dele foi ceifada num atropelamento. Queria orar nesse momento para que Deus console pais, ali os alunos, né? Principalmente a Dudinha que está aqui também. Que Deus fortaleça seu coração, tá bom? Vamos orar nesse momento? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor já falou conosco durante as orações, durante as canções. Nós te louvamos, ó Pai. Em especial nós queremos, ó Deus, agora clamar ao Senhor pela vida dos pais do Luquinhas, que é esse jovem que perdeu a vida. O Senhor que sabe de todas as coisas, também conhece as lágrimas de uma mãe. Então, consola, Senhor, vai ao encontro do que está necessitado, ó Pai, e que Teu Santo Espírito possa fazer uma obra que só o Senhor faz. Então nós pedimos, ó Deus, consolo para aqueles adolescentes, que eles possam crescer, ó Pai, na esperança de que não estamos em casa ainda, que o Senhor vai vir nos buscar e aí teremos uma alegria eterna. Ajuda-nos, ó Pai, fala conosco, nós queremos Te honrar, ó Deus, e ter como exemplo a maternidade, tudo que o Senhor fez, ó Pai, e deixou registrado, para que possamos, ó Pai, aprender mais de Ti. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Você já quis ser algum super-herói? Você já pensou, se eu pudesse ser aquele super-herói com aquele superpoder, né? E a gente sempre tem aquele amiguinho que quer ser o super-herói, a gente quer que o nosso personagem seja mais forte que o dele, né? Aí você fica pensando nas vantagens e desvantagens, né?
E se o meu tiver esse poder e o dele também, aí vai empatar ou eu vou ser mais forte. E a gente sempre pensa nessas coisas. Não só quando criança, mas até depois de adulto a gente quer ter superpoderes, né? E essa semana, há algumas semanas atrás, eu ouvi uma conversa. Me contaram uma conversa, né? Entre dois garotinhos dizendo: olha só, eu sou o Flash, quer ver como eu corro? E o outro respondeu: sabe quem que é mais rápido que o Flash? Mas quem será que é mais rápido que o Flash, né? O Sonic! E essa foi uma conversa do Infantil 4, lá da Miss Cassimiro. Alguns sabem aqui de onde que é essa conversa? Crianças tentando disputar quem é mais rápido, quem é mais forte, né? Quem tem mais superpoderes. E parece-me que o salmista, quando está louvando a Deus em sua poesia, começa a listar alguns atributos poderosos de Deus. E ele começa a exaltar uma grandeza que é sobremaneira difícil de entender para quem é humano e não é um super-herói. Ele começa a louvar a Deus por quem Deus é. E na teologia, a gente aprende que Deus tem vários atributos. Todavia, alguns atributos ele não comunica conosco. São especificamente dele, da sua divindade, do seu poder. Ele não compartilha isso, porque não caberia na forma humana poderes tal. Nem se você usasse uma capa ou uma vestimenta adequada, tais poderes de Deus não caberiam em você, nem em mim. Então ele começa a listar isso, e são atributos de Deus que ele não comunicou à humanidade. E ele compara esses atributos de Deus à maternidade. E isso é impressionante, irmãos. E o teólogo Wayne Grudem, ele vai dizer que em um trecho da sua teologia sistemática, falando especificamente sobre a onisciência de Deus e a onipresença de Deus, ou seja, Deus é o único que pode ocupar todos os locais ao mesmo tempo. E ele sabe de todas as coisas, tanto do passado, presente e futuro. Para Deus não tem nenhuma sabedoria que vai o surpreender. Deus sabe todas as coisas. E ele está também em todos os lugares. E nesse Salmo 139 é usado para explicar essa teologia. E olha que lindo como o comentário dele diz que ele está em toda parte, falando de Deus, e enche os céus e a terra. Davi expressa com beleza a onipresença de Deus, com perguntas como: para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me susterá. Não há lugar algum no universo, sobre a terra, ao mar, no céu ou no inferno, onde alguém possa fugir da presença de Deus. Amém? Bonito isso, né? No começo desse Salmo 139, então, eles lista essa onipresença de Deus. Como seria bom, né? A gente ter essa capacidade de estar em vários locais ao mesmo tempo, né? Essa semana, por exemplo, no trabalho, eu queria estar em um estádio de futebol onde jogou Barcelona e Inter de Milão. Eu queria estar lá participando, né? Mas tinha que estar trabalhando. Então, eu já disse para mim mesmo, eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nem a internet me ajuda nisso. Eu posso estar lá de olho um pouquinho, mas fisicamente você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Apesar de que algumas pessoas querem estar, né? Então, a pressa do dia a dia, a nossa movimentação rápida, né? Parece que a gente quer estar e ocupar dois lugares ao mesmo tempo, onde nem a física isso é permitido, né? Dois objetos não ocupam o mesmo lugar. Então a gente quer se comparar a Deus muitas vezes e é difícil entender como que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Não há espaço no universo que você possa pensar que Deus não está lá. E isso é impressionante, porque após fazer essa analogia e declarar essa divindade, ele vai dizer algo tão maravilhoso quanto o poder de estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou o poder de conhecer todas as coisas. Ele vai comparar isso à maternidade. E a maternidade é como o ateliê de Deus para gerar a vida humana. Quando ele diz que Deus teceu ele no mais íntimo do ventre de sua mãe, está comparando Deus como um artesão, aquele que costura os pontos, sabe? E a gente não consegue muitas vezes imaginar a obra de arte completa quando olha alguém tecendo alguma coisa, mas no final vai sair uma obra maravilhosa. E é impressionante, né, irmãos? Ele diz até que de modo assombroso. Ou seja, é temeroso pensar em tal milagre acontecendo, onde algo invisível, né, consegue se gerar a vida. E quem já foi ouvir um ultrassom, é impressionante, né? Momentos de silêncio ali, de repente, um carro de Fórmula 1 parece, a vida ali. Não é impressionante? Então, como pode algo ser tão maravilhoso que o salmista compara alguns atributos de Deus à vida gerada na maternidade? Então, Deus só poderia usar um lugar para gerar o milagre da vida: o ventre de uma mãe. E por isso as mães são tão especiais. Por isso elas merecem todo o nosso carinho, admiração e honra. E é isso que a gente queria, honrar as nossas mães hoje e ver não só você numa perspectiva de que você é mãe, porque com todo carinho aqui, algumas mulheres não têm essa possibilidade ou escolheram assim. Mas de uma outra perspectiva, você colocar os olhos no que é a maternidade, onde um salmista consegue enxergar, ou seja, ele está de fora disso. Ele consegue então perceber e comparar o que é esse milagre. Então ele está falando e louvando a Deus por isso. Não necessariamente ele tem a capacidade de gerar um filho, mas ele louva a Deus pelo modo do que Deus usou. E nos nossos dias, irmãos, a maternidade está sendo colocada de lado. Nós não temos mais uma honra pela maternidade. As pessoas estão tomando decisões que não consideram mais gerar filhos, muitas vezes tendo a possibilidade, simplesmente por uma escolha determinada, dizendo que não, filho é custo, filho é fardo, filho vai me tomar o tempo, vai deformar o meu corpo, vai me custar dinheiro e carreira. Não é isso que é pregado? Sem falar que os relacionamentos hoje em dia estão cada vez mais escassos. As pessoas não querem mais ter a comunhão, fazerem família. Isso está fora de cogitação. Pesquisas dizem isso. Pesquisas dizem que cada vez mais os jovens não consideram mais a vida a dois, para depois formar três. Entende? Há pesquisas que falam sobre isso. A quantidade também de divórcios, por N motivos, a facilidade de se desfazer um relacionamento em que Deus uniu, não é verdade? Então a gente vê hoje em dia. E uma pesquisa rápida aqui. Quem aqui, o pai ou a mãe, foi da família que tinha mais de 3 filhos? Levanta a mão, por favor. Uau! Quase que todos os pais tiveram uma família aí de mais de 3, né? E agora levanta a mão, por gentileza, quem a família tem mais de 3 filhos. Falei dos pais, nessa geração atual. 3 ou mais. Uau, cadê as mãos levantadas? Parece que nossa pesquisa, né? A estatística está se comprovando aqui, né? Hoje em dia as famílias estão menores. Por que isso? Será que porque não só
a família está em descrédito, mas também a maternidade, a gente não olha mais a maternidade com esse assombro do milagre, né? Com essa característica de louvar a Deus por poder gerar uma vida. Consegue perceber, então, como, de muitas formas, a maternidade não tem sido o ateliê de Deus para gerar o milagre da vida. Eu já contei aqui, eu acho, então vou contar mais rápido, sem expor nomes, tá bom? Mas o meu lugar de fala na maternidade, ele foi um pouco frustrado, foi de forma assombrosa. E como que aconteceu? Aquele vai e vem de hospital, né? Chegando perto dos 9 meses ou tantas lá semanas, e vai, não está na hora, volta, não está na hora, e foi o grande dia. E aí perguntaram se o pai, no caso eu, queria participar do parto ali, né? Eu quis participar, sem saber no que estava me metendo. E chegou um dado momento, irmãos, irmãs, que ficou constrangedor, porque o barulho da minha respiração era mais alto do que o da minha esposa. E eu estava ofegante, aquilo foi... E quando chegou a grande hora de alegria, né, do chorinho e tudo mais, que eu olho para o bebê. Não vou expor muito, mas era um menino, tá? E aí eu perguntei para o doutor, é assim mesmo, doutor, a cabeça dele? E aí falaram, tirem o pai da sala, já tá bom. Então a minha experiência foi assombrosa, mas foi de forma espetacular também. É lindo ver uma vida nascendo, é uma experiência incrível. E a gente muitas vezes está deixando de lado. E Deus, Ele quer trabalhar na tua vida. Não só você que está em dúvida, mas Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus do milagre. Então não importa o que você está passando, você pode confiar num Deus que mesmo não vendo as coisas acontecendo agora, Ele está tecendo um grande tecido, né? Como naquela música do tapeceiro. O grande artista vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Traços, 1000 voltas, desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste com as cores nubladas e tristes. Essa é a nossa vida. Momentos de alegria e de tristeza. Mas a gente tem que olhar com uma perspectiva de louvor a Deus. Como você, Senhor, pôde ser capaz de fazer algo tão grandioso num ser humano, numa mulher que ali se torna mãe. Então a maternidade é isso. Cada detalhe é planejado pelo próprio Deus. Você não foge do controle de Deus, porque o próprio salmista fala que cada detalhe, ainda embrionário, Deus cuidou dele. Deus o construiu, o teceu. E assim ele pode louvar a Deus por isso. A sua vida não é um acidente de percurso. Deus está no controle. Cada vida que é gerada faz parte desse ateliê de Deus em que Ele trabalha e faz uma grande obra. E a maternidade é maravilhosa por conta disso, irmãos. A maternidade, ela é a expressão mais parecida do amor de Deus pelos seus filhos. Eu explico isso. Porque para se entender Deus e o amor de Deus é muito difícil. O amor de Deus é inalcançável ao humano, à criação humana. Então, mais ou menos assim, para você entender o que é o amor de Deus, ele fez a maternidade. Então, a maternidade expressa como uma antropomorfia do que compara algo humano com Deus. Na Bíblia, nós temos até alguns exemplos de Deus sendo comparado a animais, né? A galinha que cuida dos seus pintinhos, ou em Oséias 13, como a ursa que ruge quando alguém tenta pegar os seus filhotes. Já viu essa ilustração? É lindo, né? Como essas figuras vão tentando explicar um pouco como é Deus e como Ele trata os seus filhos. Então a maternidade é essa expressão máxima de que o amor de Deus é aquele que insiste
instrui, corrige, cura e aproxima. E no final ele sustenta. Eu estou fazendo um paralelo então aqui entre o Salmo e o texto de Oséias. Que Deus não só está em todos os lugares, mas Ele está lá com força, sustentando, né? Não é como a gente que sai daqui de Santo André, vai para São Paulo, chega lá no trabalho já quase que sem forças, né? Deus está em todos os lugares em sua potência máxima. Ele está lá por inteiro. Não é uma variação de Deus. Não é como a gente que é limitado, que tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, quer usar nossa força para fazer tudo, mas acaba fazendo poucas coisas e não com a qualidade que se espera. Essa é a pressa, é isso que a gente está tendo nesses nossos dias. É o que não se compara com o que Deus faz, em que Ele está em sua totalidade, em todos os lugares. E não só está, mas está te sustentando. E o que isso te leva a pensar? Quando você está passando uma dificuldade, saiba que Deus está contigo e vai te sustentar também. A mão direita dele é poderosa. Quando o salmista diz a tua destra, ou seja, a tua mão, ela é poderosa para me levantar, me erguer, me sustentar. Então o que você precisa fazer? É se jogar aos braços do Senhor, como um filho se joga nos braços do pai? Não, da mãe. Vou contar outro caso, tá bom? É impressionante, irmãos, como uma coisinha desse tamanhinho já tem uma tendência, e ela é bem parecida com a mãe nesses casos, né? Então tá lá, não tá com fome, não tá com a fralda cheia e tá chorando, né? E aí chega lá o pai para acudir. Mas aí o choro não cessa, não acaba. Parece que só a mãe que tem o dom de chegar e aí a criança já para de chorar e dá os bracinhos e aí pega no colo. Como é impressionante esse cuidado, né? Essa ligação em que o filho e a mãe têm. Então Deus, Ele age como na maternidade. Mesmo que um filho ou uma filha se afaste dele, ou seja, seja ingrato, Ele não desiste de nós. Amém? Oséias vai dizer isso. Vocês conhecem o contexto de Oséias? De um relacionamento muito problemático, em que Deus pede para ele não desistir daquele relacionamento. Ele está dizendo, eu sou assim também, porque vocês se desviam, mas eu permaneço fiel. Eu permaneço indo atrás, insistindo em te amar, independente da circunstância, como nós cantamos esta manhã. Deus é aquele que vai, né, numa analogia do filho, dos dois filhos perdidos, né? O Pai Todo-Poderoso é aquele que nos espera sempre de braços abertos. Ele vai ao nosso encontro. Ele nos ama, insiste em nós. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque só uma mãe insiste tanto num filho. Só uma mãe tem essa capacidade de, mesmo o filho sendo ingrato, ela está lá todos os dias. O filho às vezes reclama da comida, né? Eu não quero comer isso. E a mãe muitas vezes vai lá e você vai comer isso sim. Você não vai colocar ordem aqui nessa casa, você vai comer. Mas ela não deixa de alimentar o seu filho. Ela insiste, ela persiste, ela instrui como um filho que está aprendendo a caminhar, a andar. A mãe é aquela que também ajuda, instrui. Se o filho cai, ela levanta. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Essa é a analogia que o profeta está fazendo entre o próprio Deus e a maternidade. A maternidade, então, é a expressão mais parecida com o amor de Deus pelos seus filhos. A gente precisa aprender com isso e louvar a Deus por isso. E quando um filho cai, a mãe
age com a cura, né? Alguns aqui vão ter um tremelique quando vê isso, mas há poucos anos atrás tinha uma forma de se curar muito boa, que só a mãe podia aplicar, porque a criança gritava muito. E isso era aplicado e ardia, mas depois vinha o sopro, aquele sopro milagroso da mãe, né? Tem coisas, irmãos, que só a mãe consegue, porque Deus quis assim, né? Aquilo ali ardia, mas aquela pazinha, quando encostava, parecia que era fogo consumidor, né? Mas depois vinha o alívio do Espírito. E aí curava, né? O problema já era falar para a mãe que se machucou, porque também vinha a bronca, né? Mas tem coisas, irmãos, que só a mãe faz. O profeta diz que Deus curava e o povo não agradecia. O profeta usa a figura de Deus se inclinando. E quem que se inclina para alimentar o filho? É o pai? É a mãe, né? E aí o pai nessas horas também não resolve. E eu botei uma outra imagem para vocês verem que só a mãe resolve. O pai precisa fingir que é a mãe para amamentar ali a criança. E ali entrar no papel da maternidade. Algo que só Deus pode explicar porque ele fez assim. Entende? Então, a gente precisa aprender com a maternidade. A maternidade é o amor de Deus que insiste, instrui, corrige. A mãe não deixa de corrigir os seus filhos. Ela é aquela que instrui a criança. É aquela que está preparada para proteger os filhos desse caminho mal, desse mundo que é tenebroso. A mãe precisa estar cada dia mais preparada com os ataques do inimigo aos nossos filhos. E como uma ursa, tem que usar de toda a sua apologética, como um livro recente aí que lançaram, para cuidar dos seus filhos, para que seus filhos não sejam devorados por essa ideia de que Deus não é suficiente, de que precisa de algo mais. Então, precisamos ter, assim como as mães, essa capacidade de instruir e se aproximar. Como é lindo dizer que com laços de amor eu os atraí. É maravilhoso isso, né? A capacidade de que uma mãe consegue atrair os seus filhos, mesmo eles sendo ingratos e desobedientes. E é engraçado, né? Como os filhos que envergonham os pais, e aqui é um alerta. Filhos, jovens, adolescentes, não envergonhem os seus pais. Principalmente a sua mãe. Até você vê nas reportagens, né? O bandido lá, no momento do sequestro, polícia, FBI, e ali, antibomba, esquadrão, a pessoa não se entrega. Mas aí o pessoal do tático lá, né? Chama a mãe do camarada. E aí não tem jeito. Aí o cara se entrega, baixa a cabeça e é o poder da mãe, da influência. Não envergonhe então a sua mãe. Honra ela, que assim os seus dias serão fartos aqui na terra. O amor de Deus persiste, então. Eu queria, irmãos e irmãs, dar um exemplo agora de uma mãe. A gente viu uma perspectiva agora do salmista louvando a Deus pela maternidade, depois do profeta usando Deus com esse cuidado com seus filhos, e agora a gente vai ver uma mãe. Marcos 7, 25 a 30, diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 7, 25 a 30, diz assim, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha.
Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. E quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Uma mãe que insiste, né? Insistiu com o próprio Jesus. Impressionante, né? Pode perguntar, mas cadê o pai dessa criança também, né? A gente não sabe, aquela época a idade, né, da vida era um pouco mais baixa, que se morria. A gente não tem muitos detalhes. Era uma mãe solo, mas é uma mãe que nos inspira a virtude da confiança, da fortitude, uma mãe que venceu todas as suas barreiras. A Bíblia diz o nome dela? Não diz. Só a sua origem, que nos dá para fazer inferências de algumas coisas. De onde Jesus estava até a região de qual ela era citada, havia um caminho muito grande para se percorrer. E não tinha Uber, não tinha ônibus, e ela foi. Outra barreira, ser mulher naquela época e falar com um homem. Lembram-se da samaritana? O espanto que foi ela falar com Jesus? Mais uma barreira vencida. E depois falar com o mestre. Ele dá uma resposta a ela, que é um pouco do que a gente estuda em Romanos, em que achavam que o evangelho era somente para os judeus, mas também os gentios fazem parte da aliança. Jesus estava mostrando isso nesse milagre, em que ele diz que não houve uma fé tão forte como daquela mãe. Uma mãe tem uma fé que nos serve de inspiração a vencer as barreiras e a nos colocar aos pés de Jesus. Se você é mãe, está passando por dificuldade com o teu filho, já tentou de tudo, já tentou tudo que a religião pode te dar, eu afirmo que só uma solução é aos pés de Jesus. Só Ele pode, e Ele é o detentor da vida. É com Ele que está o milagre. Ele que é aquele que tece a vida dentro do ser materno, dentro do útero materno. Jesus, o autor da vida, o autor da fé, colocou fé no coração daquela mulher e ela venceu as barreiras. E eu queria também, para finalizar, dar um exemplo de uma mãe que lutou muito. Quantos aqui já ouviram falar de Agostinho, ou Agostinho de Hipona? Levanta sua mão, só para eu ver. Algumas pessoas já ouviram. Ou Santo Agostinho, para tentar ajudar um pouco aí. Alguém sabe dizer o nome da sua mãe? Mônica, né? Deram um spoiler aí, né? Mas eu acho que poucas pessoas saberiam dizer o nome dela. E essa mulher foi uma mulher de fé, de oração. É um exemplo que inspira uma vida de oração e de fé inabalável de uma mãe, mesmo enfrentando um casamento difícil com Patrício, um pagão de temperamento violento e infiel. A Mônica manteve-se firme em sua fé e dedicou-se à criação dos filhos. Entre eles Agostinho foi o mais problemático, rebelde. Entregou-se ao prazer e rejeitou a fé cristã. Mas Mônica não desistiu. Um bispo, ao ouvir as suas súplicas, consolou-a com essas palavras: o filho de tantas lágrimas não pode se perder. Muitos anos depois dessa oração, essas orações foram respondidas. Agostinho foi tocado pela palavra de Deus
E aqui um parênteses, né? Quem aqui participou da introdução de Romanos, viu a importância daquela carta, né? Do toma e lê, que ele ouviu e leu e caiu bem em Romanos. Isso é fantástico. E a gente está estudando essa carta. Muitos anos ele foi tocado, as orações foram respondidas. Ele converteu-se, tornando-se um dos maiores teólogos da história da igreja. Em suas confissões, ele prestou homenagem à mãe, reconhecendo que ela o ensinou na fé e que a sua salvação foi fruto da persistência e do amor dela. Ele escreveu assim: ela era aquela que, agora distante da minha vista, por anos chorou por mim, para que eu pudesse viver à vista de Deus. Aquela mulher, muitas vezes anônima, deixou um legado em uma vida que influencia até hoje cristãos. E acho que por muito tempo vai ser assim. Ela deixou um legado da maternidade. A maternidade é o ateliê de Deus para o milagre da vida. É ali que Deus nos ensina a cura, o cuidado, a não desistir, a permanecer firme e a ter uma fé inabalável. A maternidade assim então nos inspira gratidão, adoração e louvor a Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor deixou a Tua palavra, ó Pai, a fonte de toda a nossa inspiração, instrução, ó Pai, e crescimento. O Senhor deixou exemplos, ó Pai, para que a gente possa entender. Ó Deus, então, nos ajuda. Ó Deus, nos faz, ó Deus, servos e servas que conseguem ter louvor ao Senhor por quem Tu és, ó Pai, por Tua grandeza, por Tua onisciência, por Tua onipresença, ó Pai. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, ó Deus, pelo milagre da maternidade nos trouxe a vida. E agora nós queremos, ó Pai, honrar e ter uma fé inabalável, Senhor, uma fé que se coloca no maior lugar que a gente pode estar nessa história da humanidade. E o maior lugar que a gente pode estar é aos pés de Jesus. Nos ajuda e nos leva até lá todos os dias, ó Pai, e abençoe as nossas mães. Que a maternidade não seja desprezada, mas seja motivo de honra e louvor ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém.